inflação dos últimos 27 anos ou o indulto a Daniel Silveira? Roubo no MEC em quilos de ouro ou a polêmica da urna eletrônica? O Bolsonaro e os bolsonaristas costumam usar, não é de hoje, manobras de distração para poder fugir dos temas fundamentais do país, que são aqueles que eles não conseguem responder. No nosso Café com Bolos de hoje, a gente vai tratar do papel dessas cortinas de fumaça que buscam ocultar os resultados do pior governo da nossa história. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Para quem acompanha fielmente o nosso Café com Bolos, que gosta de tomar um cafezinho com a gente, vocês devem ter percebido que nós voltamos hoje ao nosso cenário original do Café com Bolos. Mas vamos ao tema. Olha, gente, faz 10 dias, todo mundo viu, o Bolsonaro deu um indulto, um perdão individual que cabe ao presidente da República, ao Daniel Silveira, que tinha sido condenado pelo STF por 10 votos a 1. O Daniel Silveira, com quem inclusive eu tive o desprazer de debater certa vez na CNN, não passa de um pitbull treinado do bolsonarismo que mal consegue repetir uma frase depois da outra. Eu nunca vi essas imagens ao qual o deputado se refere. Ele foi citando um monte de fatos, criando imagens, caricaturas na cabeça das pessoas. Seria legal que ele mostrasse os vídeos, ou então eu vou ter que supor que ele está aqui, mais uma vez, produzindo fake news ao vivo e a cores, né? Que parece ser uma especialidade dos deputados do partido dele. Na prática, foi literalmente miliciano salvando miliciano da cadeia. Aliás, é o que o governo Bolsonaro mais tem se preocupado em fazer. Manobras aqui e acolá, troca chefe da Polícia Federal, mexe ali, suspende um processo para poder salvar os seus, inclusive os seus filhos, da cadeia. É evidente que isso é um absurdo completo. É uma afronta ao STF, não propriamente pelo uso do indulto, mas pelo caso em si. O Daniel Silveira foi condenado justamente por ameaças a ministros, por reproduzir o discurso bolsonarista mais raivoso, que fala em fechar o Supremo, ditadura, AI-5. Quando o Bolsonaro salva ele está dando um recado de provocação. Mas vamos falar a verdade, gente. Até a semana passada, pouca gente sabia quem era Daniel Silveira. O caso Daniel Silveira não muda absolutamente nada para a vida concreta do povo brasileiro. E o Bolsonaro sabe muito bem disso. Aliás, ele toma esse tipo de iniciativa em momentos bem estratégicos para buscar ocultar aqueles temas que geram, de verdade, a indignação mais profunda nas pessoas. O bujão de gás chegando pela primeira vez na história a 10% do salário mínimo, a fome galopante tomando todas as regiões do Brasil, o preço da gasolina a R$8 e por aí vai. Esses temas o Bolsonaro quer jogar para baixo do tapete a qualquer custo. Ele quer que as pessoas falem sobre Daniel Silveira, sobre o kit gay ou sobre qualquer outro factoide que ele coloque no centro da agenda para que o principal não seja discutido. Vamos ser francos, a derrota do Bolsonaro em outubro, que nós vamos trabalhar dia e noite para concretizar, não vai acontecer por causa de Daniel Silveira, kit gay, das suas posições nojentas sobre a ditadura e por aí vai. A sua derrota vai ser resultado da tragédia completa que é o seu governo nesses 4 anos. Do preço do feijão, da carne, da gasolina, do bujão de gás, o desemprego, o fato de milhões de brasileiros não conseguirem hoje comer uma única refeição por dia. É isso que vai derrotar Bolsonaro. Sem falar na quebra completa do discurso que elegeu ele em 2018. Ele falava que ia acabar com a mamata, com a corrupção. E quando a gente vê, é o cara da rachadinha, da mansão de 6 milhões que o filho não consegue explicar, das barras de ouro para extorquir prefeito, para levar dinheiro para creche, para cidades, e por aí vai. Então, o Bolsonaro sabe bem que os temas sociais, econômicos, a própria memória da pandemia, com o genocídio que ele ajudou a praticar, e o tema da corrupção,
são os temas mais sensíveis, são os verdadeiros calcanhares de Aquiles que fazem com que a sua rejeição tenha crescido tanto. Por isso o desespero de criar cortinas de fumaça, de desviar o foco da sociedade para debater outros temas, nos quais ele pode fazer o palavratório de se dizer que é contra o sistema, fazer o discurso, a liberação de armas. Vejam, não que esses temas não sejam importantes, não que ter um presidente defendendo tortura e ditadura não seja absolutamente repulsivo, repugnante, não que a afronta ao STF não tenha consequências institucionais, mas a tática dele está evidente, é colocar esses temas em primeiro plano, porque esses temas não tiram tantos votos dele. É o que, no jargão militar que ele conhece bem, costuma se chamar de manobra de distração. Então, não se surpreendam. Toda semana ele vai criar um assunto novo. Polemizar com alguém no Twitter, bater boca com a Anitta, homenagear algum torturador, soltar um vídeo de assalto chocante para poder gerar impacto na população brasileira e discutir o tema das armas. A todo momento, o Bolsonaro vai criar um novo factoide para fugir daquilo que é principal. Mas como apontou muito bem a jornalista Maria Cristina Fernandes, o nosso dever é transformar o debate político e eleitoral desse ano num verdadeiro plebiscito sobre os 4 anos de governo Bolsonaro. A pergunta tem que ser: você quer mais 4 anos disso? Você quer mais 4 anos de um sujeito que atuou contra a vacina e estimulou a morte? De um sujeito que deixou de investir 8 bilhões na educação e gastou mais dinheiro com os kits robóticas do esquema do Arthur Lira do que com creche para as crianças brasileiras? Mais 4 anos de um governo que devolveu o Brasil ao mapa da fome e deixou 19 milhões de pessoas sem ter uma refeição por dia? De um governo que produziu a maior inflação das últimas décadas no preço da gasolina, do bujão de gás, dos alimentos, de tudo. Essas são as questões por trás da cortina de fumaça. E são elas que a gente tem que colocar no centro do debate público brasileiro. Para cada miliciano solto por Bolsonaro, a gente tem que falar das centenas de pessoas que nesse momento estão presas por furtarem um alimento para dar comida para os seus filhos. Para cada vez que ele falar do kit gay nas escolas, a gente tem que lembrar do verdadeiro kit do MEC. O kit das barras de ouro com que pastores ligados ao ministro bolsonarista, a mando do próprio Bolsonaro, extorquiam prefeitos para poder liberar verbas para a educação. As redes sociais bombardeiam a gente de informações todos os dias. Quantas mensagens de WhatsApp por dia você recebe? Quantos vídeos, stories, reels no Instagram passam na sua timeline? Quantos vídeos do TikTok? Quantos posts do Facebook? Enfim, é muita informação que às vezes confunde a gente e tira o foco daquilo que verdadeiramente está acontecendo na sociedade. A gente precisa fazer com que a pauta desse grande desastre brasileiro produzido por Bolsonaro, fome, desemprego, inflação, corrupção, com que essa pauta apareça mais. E para isso, a gente precisa falar mais dela e menos das manobras de distração que ele cria. Não quer dizer que a gente não possa criticar e se posicionar sobre o indulto a Daniel Silveira. É importante marcar uma posição. O que a gente não pode é deixar que esses pontos sejam a agenda principal do país, porque isso é tudo que o Bolsonaro quer. E ao contrário deles, a gente não precisa de fake news. Vocês sabem, vai ser uma baixaria danada, com edição fake de vídeo, até deepfake com voz das pessoas manipulando, eles vão fazer. O negócio vai ser brabo. Agora, da nossa parte, a gente só precisa mostrar os fatos. O Bolsonaro, que disse que ia acabar com a mamata, tá no partido raiz do Centrão, do Valdemar Costa Neto. Os seus filhotes que saíam fazendo arminha com a mão e dizia de corrupto não pode chamar. Mansão de 6 milhões em Brasília, rachadinha, Queiroz, o cheque da Michele, sem falar na paisagem triste
do Brasil depois de 4 anos de Bolsonaro. Gente com plaquinha na rua, implorando por comida, fila do osso. Gente tendo queimadura grave com álcool porque tem que cozinhar a lenha por não poder pagar o bujão de gás. São esses temas que a gente precisa martelar, martelar e martelar mais uma vez. A gente não pode vacilar, porque as cortinas de fumaça, em alguma medida, funcionam sim e desviam do foco. Nesses próximos 6 meses, nós temos o desafio de não deixar a agenda política da eleição de 22 repetir aquela de 18, que escondeu os temas fundamentais e botou um miliciano das rachadinhas na presidência, dizendo que era contra a corrupção e falando de kit gay e mamadeira de piroca. Vamos pra cima deles. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.